começando mais um podcast de Tudo Um Pouco. E hoje trazemos um convidado internacional. E vamos saber a história desse grande amigo. Estou trazendo primeiro os amigos. Espero que eles construam uma boa audiência aqui para De Tudo Um Pouco. Conosco hoje, Tomé Gomes, português de Lisboa. Lisboa, capital. Como que chegastes, né, um bom português, aqui? Eu vim aqui parar, trazido por várias razões. Em 2004 a 2005 começou lá em Portugal uma crise. Crise financeira, crise de trabalho, crise de uma série de coisas e isso aí acarreta logo crises pessoais e tudo mais. Então eu estava num momento de transição na minha vida. E eu não sabia se ia para Angola, tinha lá alguns amigos, e não conhecia ninguém aqui no Brasil, não. Quer dizer, conhecia, mas não era assim. E aí eu conheci uma pessoa e disse, não, vou até lá ver. E por que não? E vim. Aí voltei, e no mesmo ano, em 2006, acabei por vir e por ficar. Pronto, estou aqui. Faz 16 anos. 16 anos de Brasil. É um bocado de tempo. Eu costumo dizer que eu vim para o Maranguape. Eu ainda não cheguei ao Brasil, eu vim para o Maranguape. Porque o Maranguape tem algumas particularidades que o fazem igual, mas diferente dos outros locais do Brasil. Basta chegar em Fortaleza para tu ver que é diferente e Fortaleza é bem pertinho. Então, eu costumo dizer que vim para o Maranguape. Mas, claro, vesti a camisa agora. E numa linha reta talvez seja o ponto mais próximo da Europa. Não, com certeza. Não, Fortaleza. É o aeroporto internacional mais próximo de Lisboa, da Europa. É o aeroporto aqui de Fortaleza mesmo. A entrada é uma entrada para o mundo, Pro Fortaleza. mundo, é. Fortaleza em relação ao Brasil. Mas isso ainda não se concretizou, né? Esse é o detalhe. Porque eu acho que Fortaleza teria muito a ganhar se conseguisse fazer essa ponte. Porque vem tanta gente lá e é tanta gente a querer ir daqui para lá que talvez desse certo uma interação entre os dois lados que desenvolvesse Fortaleza e no caso o Ceará e de modo geral o Brasil, que daria mais certo. E quem vai daqui e chega lá em Lisboa, hoje em dia, encontra brasileiros de toda a parte. E muitos cearenses. Muitos cearenses morando estudando, na verdade, né? A Faculdade de Lisboa tem oferecido mestrados, doutorados, brasileiros e cearenses têm ido muito lá com intercâmbios com universidades cearenses, eu conheço alguns, e outros têm ido, por ter conhecidos morando lá, fazer o turismo em Portugal. Conversamos aqui recentemente com o Jorge Costa, por exemplo, passou acho que 20 dias, 19 dias lá em Lisboa. Exatamente. E contou de ficou circulando 23 cidades, né? Eu disse, aumenta aí que ninguém foi contigo. Mas lá é assim, tu pode até nem ficar dormindo aqui ou lá e só ficar numa outra cidade, mas como as coisas são muito próximas, a distância entre Lisboa e o Porto, que são as duas principais cidades, são 300 quilómetros de autoestrada. Então, em menos de 2 horas chega lá. E pelo meio tem um bocado de cidade. Então, dizer que ficou só em 2 ou 3 cidades, ele ficou em muitas porque ele teve que passar por muitas. Então, ele pode dizer que teve em muitas. Qual o tamanho do país em relação ao Estado cearense, o Estado brasileiro? O Estado brasileiro, em termos de metros quadrados. Eu acho que lá é um retângulo, não é? Aquilo é um retângulo, grosso modo. Ele é, digamos assim, um pouco mais que de Fortaleza à fronteira lá em cima. Ele não é o tamanho do Ceará, é metade do Ceará, vamos dizer. Metade assim. do Ceará. Metade do Ceará. Vamos dizer que ele tem... Mas com a história medonha, né? Ou seja, milenar. É um negócio absurdo, não é? Então, é indiscutível a questão cultural. O Jorge, agora eu vou fazer minhas palavras dele, disse, não, se eu ficasse
20 dias só numa cidade, eu ainda não iria conseguir absorver tudo aquela história. E cidades como Lisboa, que são cidades que são milenares, não é? Lisboa é citada em livro de história antes de Cristo, então tem muito tempo mesmo. Mais de 2000 E anos. tem testemunhos disso. Tu encontras lá coisas dos visigodos, daquelas povos todos que invadiram a Península Ibérica. Naquela altura ainda não era Portugal, não tinha Portugal, não tinha Espanha, mas era aquela área ali. E é um negócio riquíssimo, tem história. E essa história, que isso é algo que eu às vezes aqui no Brasil me fica assim um pouco. Por exemplo, nós valorizamos os edifícios antigos. Nós valorizamos, faz parte da história, é uma história. Arquitetura Pronto, preservada. pronto, tem muitas coisas que tu aqui parece que o pessoal não, aquela memória de novela que é só uma semana, parece que isso é um facto. Porque aqui tem tantas coisas que se fossem bem preservadas, elas daqui a 20, 30, 40, 50 anos iriam servir para as futuras gerações terem meios até para conseguir sobreviver, turismo, enfim. E lá tu vê muito isso. Mas são construções bem antigas, castelos, edificações realmente antigas. Aqui a gente tem 500 anos de cidades com 200, 150 anos. Mas apesar de tudo... E aí não temos esse cuidado. Daqui a 500 anos terão 1000 anos, não é? Daqui a 500 anos terão 1000 anos. Há 1000 anos. Então, pensar no futuro. Isso vem da nossa cultura, talvez, né? Nós temos esse... Amanhã a gente terá uma identidade, o Brasil em si, o Maranguape, o Ceará. Embora o Maranguape tenha preservado mais que outras cidades. Mais que outras cidades. Isso foi um dos motivos também, porque eu, em determinado momento que eu estava aqui, em que pessoalmente algumas situações se modificaram, eu decidi, pelo aquilo que eu conhecia aqui, da região metropolitana de Fortaleza e outras cidades aqui, eu decidi, não, eu vou ficar em Maranguape, porque é uma cidade que ela ainda preserva algumas coisas que eu sinto como eu sentia. Tem uma identidade portuguesa. Tem uma identidade. E alguma arquitetura. As outras casas com azulejos portugueses. Tem essa identidade. Então, tu sentes mais em casa. Beleza, é uma grande cidade, enfim, pode até encontrar isso num outro local, mas é mais impessoal. As grandes cidades são mais impessoais, seja onde for, qualquer parte do mundo, as grandes cidades são impessoais. Tu aqui, sai de casa, tu fala com o fulano, cicrano, beltrano, diz bom dia, boa tarde, diz uma piada, não sei o quê. Se tu vai para Fortaleza, isso fica muito mais distante, é muito mais impessoal. É mais um na cidade grande. É mais um na cidade grande, tem mais pressa, enfim. Não que eu não goste disso, eu gosto de morar ao pé de uma cidade grande, que tem esse movimento, tem essa velocidade toda, mas depois o estilo prático é mais tranquilo. Calma, pessoal. Tá. Vamos falar um pouco sobre a profissão fotógrafo. A profissão fotógrafo, até você falou, nós tivemos aqui no bate-papo de amigos, lançando o desafio 60 programas em 60 dias. Estávamos com o Breno, estávamos com o Diagonal, o Nil e você. E foi um papo legal, né? Tá aí, quem quiser dar uma olhada, tá no nosso site, né? No YouTube, aí no canal, na verdade, de tudo um pouco. Falando nisso, você que está ligado na gente, ó, dá um like, tá? Dá um like aí, um like. Like, produção, like, dá muito like. Neste programa aqui tem um bocado de gente que se não der like, eu vou cobrar. Tem aí, tá? Já tá vendo. Agora também dá aí um seguir, tá? Vai lá embaixo onde está vermelhinho e vai entrar aí a legendinha seguir. Embaixo do teu YouTube, da tua conta, tem aí embaixo do nosso vídeo, tem seguir. E também tem uma palavrinha do lado que seria muito interessante você dar um clique, que ajudaria muito. A gente está iniciando o canal e eu tenho que fazer essa súplica. Compartilhe. Ou então copia lá o link e cola lá no WhatsApp, no Zap,
dos seus amigos, colegas. Se você fizer isso com 2, 3 pessoas, 10, ajudaria Aqueles muito. grupos. Nos seus grupos, ajudaria muito. Os grupos que o Mas, pessoal fica enchendo. Nunca já vejo que, nada, agora já vou botar que o também. pessoal gosta de colocar muito conteúdo, ajuda a gente com o conteúdo que a gente tem de propósito levar para as pessoas muitas experiências. Aqui estamos trazendo a experiência de um português que veio morar no nosso estado, em especial na cidade de Maranguape, aqui no Ceará. E ele veio, e eu já tinha me falado, e com uma máquina na mão, e tem feito alguns trabalhos que eu acompanho de fotografia. E para se virar, faz fotografia de tudo mesmo, né? Fotografia como parceiro e contratados de gestões públicas, faz fotografias de pessoas, faz jobs contratados. Quem quiser contratar ele como fotógrafo, está aqui. A gente vai colocar na nossa descrição o Instagram e telefone, seja o WhatsApp do Tomé Gomes, para você que quer contratá-lo. E também ele tem, mas a gente entra já. Primeiro falar sobre fotografia. Ele fotografou um campeão de Fórmula 1 quando o campeão de Fórmula 1 não era campeão de Fórmula 1. Quem foi? Ayrton Senna. Né? Ayrton Senna, quando ele corria na Lotus, foi lá no Estoril. O Ayrton Senna já era um, como é que se diz? Já era uma certeza como esperança, mas ainda era uma esperança. Okay? Ele depois saiu da Lotus, que era, nesse período era um time que já se estava meio que arrastando. Depois a Lotus terminou. Você tinha uma equipe, uns amigos que fotografavam esporte, Não, assim, auto esporte, mountain bike. Eu estava ligado a pessoas que fotografavam comercialmente, ok? E eu também, eu não me lembro, já foi há tantos anos, eu não me lembro se essas fotos do Senna eu estava fotografando para um jornal que era um jornal de esporte, só de esporte que tinha lá. Não me lembro, não me recordo agora o nome. Olha-me o nome, era... Enfim, não importa. Não importa. Era um jornal impresso. Okay. Mas tem a história não havia internet. Tem a história do alemão também. Sim, também o Schumacher. Mas o Schumacher foi fora da Fórmula 1. Você estava pegando ele se preparando para entrar na Fórmula 1 para um outro veículo. Você tinha me contado sobre isso. Eu fotografei muito. Nós tínhamos uma espécie, não vou dizer uma agência, ok? Era uma pessoa para quem a gente fotografava e ele é que levava os trabalhos para as agências. Porque esse período era um período nos anos 80 que eu ainda estava começando a minha carreira como fotógrafo. Então, eu não era o Tomé Gomes. Você não estava no Ceará, onde não teria uma corrida de Fórmula 1. Você estava na Europa, onde tinha... Claro. E o que eu fotografava mais era ralis. Eu fotografava muito ralis. E a Fórmula 1, como os ralis tu ficas deslocando e tu tens mais oportunidade de fotografar, a Fórmula 1 a gente tinha uma vez por ano. Naquele período tinha a corrida lá em Portugal e também tinha os treinos. E onde eu ia mais fotografar esse pessoal que tinha mais disponibilidade até para contactar, para poder fotografar assim, era efetivamente nos treinos, naqueles treinos que eles faziam de início da época. Porque apesar de... A Fórmula 1 é um negócio que é muito trabalho, é muito intenso, é o tempo todo em cima, mas tem momentos em que é menos. E apesar dos treinos de início de ano serem muito trabalhosos, mas tinham momentos em que tinham menos pressão. Então eram nesses momentos em que a gente não tinha tanta gente próxima, a imprensa tinha mais acesso. Pronto. É diferente da pressão do momento da classificação e da corrida. Você parar para poder fotografar, tem que pegar o cara né, rodando. Em todos os esportes, no momento da competição, nem é bom tu ir lá botar a câmera no meio, porque o cara vai ficar com raiva de você pro resto da vida. Exatamente. Desconcentrou. O cara vai estar aqui fazendo o quê? Então, eu trabalhava para essa pessoa que ele, efetivamente, eu era como se fosse um assistente dele. A gente fazia as fotos, entregava as fotos, ele é que vendia, a gente ganhava uma parte. Eu era apenas um assistente. Okay? E isso começou assim. Por exemplo, tem uma história, que essa história eu conto muito. E eu gosto, porque eu também estou envolvido com moda.
A gente pode falar disso depois. Que é o que eu estou fazendo mais agora. Que é o que eu tenho mais interesse agora. Mas eu comecei a fotografar modelos praticamente no meu início de carreira de fotógrafo. Porque eu era apenas assistente numa agência em que eles faziam os trabalhos e tal, não sei o quê, e eu ia fotografar o resultado dos trabalhos, que era, não havia internet, ok? Eles faziam Tinham que outdoors, revelar. eles tinham que revelar, e tal. Eles faziam os outdoors dos clientes, a publicidade, ficavam lá e tal. E alguém tinha que bater a foto mostrando que o outdoor está lá em tal rua. O outdoor é aqueles painéis grandes com publicidade. Era preciso alguém mostrar que está lá na rua tal e tal, não sei o quê, está aqui, olha, pronto, ele levava a foto para o cliente ver que realmente estava lá e tal, sem ele ter que se deslocar. E era eu, um mero assistente, um aprendiz de feiticeiro, que batia as fotos. E um dia eu cheguei, eles tinham um cliente que era muito importante, e que era uma empresa de lingerie, e eu cheguei lá para entregar as fotos, eles estavam lá, essa pessoa estava lá e queria mostrar para o cliente, eu fui lá. E quando eu cheguei lá, eles iam ter um ensaio de fotografias. E por qualquer motivo, o fotógrafo ou não falhou, ou não foi, eu não me recordo já o detalhe, eu sei que ele virou-se para mim, eu tinha 18 ou 19 anos, e eu disse, olha, o fotógrafo não veio, mas está aqui tudo pronto, não sei que tem que ser você. Eu sempre tive esse negócio de saber reagir rápido, não é? Quando as coisas acontecem, tu tens que saber reagir rápido, conseguir fazer um meio do campo para a bola chegar lá no golo. Ser proativo e Pronto, responder à necessidade. E eu olhei aquilo assim, eu não, tudo bem. Okay. E deu certo. E eu comecei a fotografar de moda, tive outros clientes. Trabalhei durante muitos anos com clientes, com estilistas e tudo mais, não sei o quê, e fui andando por aí, e a fotografia foi-me levando. Chegámos aqui. A gente citar aqui, vou dar uma ilustrada. Nós acabamos de montar aqui o Estúdio F, Certo. onde ele é o fomento do projeto do De Tudo Um Pouco. Podcast. E nós fizemos o primeiro trabalho como estúdio. Vou dar um spoiler, já está saindo hoje, da Patricinhas. Então a Morgana Camila esteve aqui e usou o nosso espaço, o Fundo Infinito, que está sendo melhorado. E o fotógrafo, que vai estar na descrição, ela chama de Gugu, não sei o nome dele, a produção pode mandar para mim depois. Ele chegou no espaço e eu perguntei, dá certo? Ele olhou a faixa que a gente separou para fundo branco, né? Para quem não sabe, fundo infinito, a parte branca para fazer. E ele disse, tá ótimo aqui, só preciso de um recuo. Tive que tirar algumas coisas para aumentar o recuo. Tem um espaço. São adaptações. Então a gente fez o primeiro trabalho com uma parceria da Instagram, né? Morgana Camilo, todo mundo conhece aqui. Morgana hoje é um sucesso, ela talvez seja a maior Instagramer que trabalha com o maior número de jobs, né? E localmente, ela tem viajado também, tem feito vários trabalhos fora do Ceará também, e lançou a campanha dela, que está sendo hoje, agora nesse momento, ou vai ser lançado, aí eu estou aqui em dúvida, e ela está fazendo um coquetel em cima da campanha que vai ser lançada digitalmente. Essa aqui é a questão. Ela vai fazer um coquetel, não sei qual é a data, e vai fazer depois o lançamento digital. E foi feito aqui no Estúdio F. Né? Nós tivemos... Olhando daqui, que eu já vi, tá... a gente espera que esse espaço que está, o podcast aqui, ele é desmontável e a gente pode usar como estúdio de fotografia. Tudo isso está planejado para ficar assim, quero montar quero fazer uma sessão fotográfica, a gente desmonta tudo, você vem e faz sua sessão fotográfica. A gente trabalha aqui com uma estrutura de fundo infinito, ou seja, faz 2 ganchos, o rolo, desce o tecido, seja qual for, branco ou
qual for a cor. E branco você coloca texturas com equipamentos profissionais hoje de iluminação. Se for um verde, aí pode botar depois o que quiser em cima. Exatamente. Isso para filmar. Fotografar também pode ser recortado. Né? Então, esse espaço. Mas todo mundo acha que é fácil dar um fundo branco, um fundo infinito, jogar uma pessoa ali, e aí tem luz, técnica, velocidade, número de... Conta pra gente esse aprendizado. Como é que você... Como é que eu não gosto muito de falar na parte técnica, porque a maioria das pessoas elas ficam assim, tipo, está falando de uma coisa que não entendo muito, não. Mas é muito importante que as pessoas entendam o seguinte. Hoje em dia, com o advento da tecnologia, a maioria das pessoas tem no seu celular e lá dentro do celular está tudo pronto. Quando tu vou botar aqui a câmera, tu carrega no botão, acontece uma série de coisas que quem aprende fotografia, a função que o celular está ali fazendo, automaticamente, que a pessoa só carrega e a foto aparece, o fotógrafo tem que aprender a fazer didaticamente. Ele tem que saber que velocidade é que ele vai usar, que sensibilidade é que ele vai ter, que tudo isso, todos esses detalhes são importantes para eu fazer a foto que depois a Morgana ou outra pessoa qualquer vai usar para mostrar a sua imagem. Porque quem faz um trabalho desse assim, ele está criando a imagem que é a imagem que a Morgana quer transmitir. No caso da Morgana, não é? Como exemplo. Então, o fotógrafo tem que saber isso tudo. E há esses detalhes todos são muito importantes. Quando tu joga, vou fazer uma fotografia de estudo, se calhar tu pode trabalhar com velocidades mais baixas, por forma a que tu consiga outro tipo de detalhes, com outro tipo de profundidade de campo, enfim, detalhes técnicos que variam consoante os locais onde tu está fotografando. Se tu vai fotografar suporte, tu tens as pessoas se movimentando muito rapidamente, tu precisas de trabalhar com uma velocidade mais rápida do obturador, enfim, todos esses detalhes técnicos que as pessoas hoje em dia têm no seu celular, que é só clicar, um fotógrafo tem que saber. Okay? Inclusivamente, alguns celulares, não todos, eles até têm lá o controle das funções da câmara. Tu pode alterar Trabalhar manualmente. Pode trabalhar manualmente, tu pode modificar as suas funções, mas geralmente as pessoas não usam isso, a maioria nem imagina que isso está lá. Ok? Então, elas contam com a inteligência artificial do aplicativo que está junto ao dispositivo de fotografar. Eu tive a sorte, eu costumo dizer que eu tive a sorte de nascer nos anos 60, porque de lá para cá aconteceu tudo. De lá para cá aconteceu tudo, não é? Exatamente. Chegámos à Lua, teve essas guerras todas, não sei o quê. Inclusivamente vimos o nascer da internet. Tu, com certeza, também és do tempo em que tu pegava no telefone, marcava um negócio para passar de uma semana e as coisas aconteciam. Hoje em dia, com o celular, faltam 10 minutos para se encontrar com alguém, ainda está a perguntar, aí, vai dar certo? Então, essa tecnologia hoje facilita muitas coisas, mas eu sou do tempo em que eu aprendi, as câmaras ainda eram só filme, só tinha 36 exposições, eu não podia ficar clicando à toa. Tinha que escolher bem. Tinha que escolher bem o momento de fotografar. Então, tudo isso aí faz com que as pessoas hoje até de alguma forma tenham um pouco de dificuldade em entender esse processo da captação da imagem. Okay? E o enquadramento? Essa é a parte artística que cada um pode ter. Se tu soltar a tua alma, tu vais encontrar. Okay? É o teu olhar. A fotografia, todas as artes que tu produz alguma coisa em relação à imagem, ela tem duas partes. Tem a parte técnica, que é assim, e tu, conhecendo as regras, tu podes subvertê-las e modificar e criar coisas novas. E tem a parte artística, que é aquela parte em que tu deixa sair. Tu tens um tema, tu tens uma ideia, tu tens alguma coisa, tu deixa sair e tu vai por aí. Encontra-se isso muito
naquele pessoal que trabalha com web design e tudo mais, que eles ficam criando, às vezes eu olho aquelas coisas assim, mas pensado nisso nunca. Tem coisas assim, não é? Tá na criatividade, É. nessa... Eu me especializei muito em fotoreportagem. Ok? Eu gosto da fotoreportagem. Eu gosto de tentar transmitir na imagem que eu mostro ao outro aquilo que eu senti quando eu estava lá no momento. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, temos agora as eleições. As eleições é um negócio de emoção, é um negócio... Tu tens que bater a foto por forma a que quem vai ver essa imagem depois, ele sinta essa emoção. Se ele sentir essa emoção, tu cumpriu a tarefa. A tua missão é transmitir aquilo a quem vê a imagem. Okay? Pode ser uma imagem, pode ser um filme, enfim. Alguma coisa que tu... É dar uma, E eu me especializei nisso e eu gosto disso, é essa parte da fotografia. duas coisas difíceis conseguir fazer com a fotografia é fazer uma grande emoção e outra é um movimento. É. Ela é estático, mas ela está gerando ali uma sensação de movimento. Exatamente, transmitir esse movimento. São duas coisas. Isso tem muito no esporte. Não, isso tem muito em tudo. Isso tem muito em tudo. Tu tem que sentir... A pessoa que olha a imagem, ela tem que sentir que tem um acontecimento ali, que tem alguma coisa ali que está sensibilizando. Eu, por exemplo, eu trabalhei muito com imprensa, até contigo, No jornal no Jornal da Cidade, não extinta, apenas... Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. A gente tem que fechar o ciclo. O Jornal da Cidade foi... Enfim, tudo bem. Né? Tudo bem. E fotos, Há controvérsia, é controvérsia. fotos belíssimas, principalmente de esporte. Muito bonitas, Maranguape Futebol Clube. O que é que Fotos, acontece? né, Muitas vezes... registradas pro resto da vida, ou seja, o registro. Não, ficam lá, Fica- não vai acontecer... Esses jornais você pode encontrar aí lá na biblioteca de Maranguape, aqui em Maranguape. Tem Já vi. foi entregue todo o acervo Todo que eu o tinha do Jornal A Eu Cidade. já vi lá, já vi lá. Né? Eu E aí fui lá ver fotos minhas no terão jornal. dezenas de fotos do Tomé em matérias de encapa do jornal. Aí o que é que acontece? Muitas vezes os editores, hoje em dia não tanto por conta do advento da internet, das mídias sociais, que o pessoal tem que ter mais atenção nisso. Mas lá nos anos 80, nos anos 90, mas mais nos anos 80, muitas vezes os editores não estavam nem muito para a imagem. Eles tinham aquele negócio do texto, tinham bons textos, o cara que escrevia era bom, aí eles não tinham muito aquele negócio da imagem. O fotógrafo era só um apêndice do negócio. E às vezes jogavam, os jornais eram preto e branco, diários, eles jogavam um negócio que ali ficava um burrão no meio da página. Estava ali aquela mancha, ou não, era a mesma coisa. Okay? Isso hoje em dia mudou, porque hoje vive-se muito da foto, o Instagram da vida, o Facebook da vida, tem a imagem, tem não sei o quê. Tu podes escrever um textão, mas tu não está lá a imagem, metade só vai ler assim e passa logo à frente. Acho que mudamos completamente. Saímos dos grandes textos e Dizer pouco e misturar muito. é, Dizer pouco e é misturar o muito. conceito minimalista, né? Exatamente. Menos é mais. E menos é mais. Tu fala pouco, mas tu mostra logo ali. Então, hoje em dia isso mudou. Mas hoje em dia, também, isso por exemplo, a gente vê na guerra lá na Ucrânia, toda a gente tem um celular e toda a gente transmite ao vivo e tem toda a gente e tu quase que parece que tu está lá. Quase que parece que tu está lá. Então, esse tipo de eventos, por exemplo, temos das Torres Gêmeas também, isso foi um pouco, porque Nova Iorque é uma cidade cheia de gente com uma câmera na mão, e já naquele período era. Então tem algumas coisas que são a real demonstração de que a imagem, cada vez mais, ela está presente e ela é um negócio. E voltando àquele negócio de como é que isso se faz, às vezes é interessante as pessoas terem um pouca noção, principalmente quem fica jogando as suas imagens, às vezes até as suas imagens pessoais nas mídias sociais, terem um pouca noção de como é que podem fazer, que todas as imagens que as pessoas podem querer fazer, já viram, porque já viram milhares de coisas em revistas, está tudo no cérebro. E às vezes as pessoas têm uma ideia, mas elas não conseguem traduzir essa ideia para a imagem que querem. Às vezes eu, como fotógrafo, tenho essa dificuldade. Todos nós, eu Pronto. acho. Creio.
Claro que quem trabalha com isso tem mais facilidade, mas as pessoas se olhassem um pouco mais como é que a fotografia se faz, e hoje em dia nos YouTubes da vida tem lá aquelas coisas que ensinam bem ligeirinho, se calhar iam obter melhores resultados e iam se sentir mais satisfeitos com aquilo que publicam nas suas mídias sociais. Porque a gente sabe que às vezes vê coisas que Deus não livre. Essa quantidade de informação usando a linguagem da fotografia, né? São muitas inserções diárias. Acho que cerca de 300 mil publicações dia, 300 milhões, desculpa, 300 milhões. dia, em média, são colocadas na internet. Talvez seja só aqui nessa regiãozinha. Eu perdi, isso aqui é a última vez que eu tinha feito uma leitura, 300 milhões de imagens são colocadas diariamente na internet. Onde vai parar tanta foto? Um mar. É um mar. É um mar. Agora tu imagina como é que tu podes sobressair nesse mar. Imagina quem nós vamos ver e seguir e aprender de tantas linhas de... Não, Alguém com mais experiência, um profissional no seu trabalho, eu ia dizer uma expressão legal, um profissional como você. Eu sempre corto. Tem que fazer uma brincadeira para quebrar o gelo aqui. Não, então, você tem uma linha... Até porque a gente já se conhece desde que eu fiquei aqui há 16 anos. Então. Amei agora. Tem uma linha de trabalho. E a grande maioria das pessoas não tem a regra de um texto, não conhece nada de iluminação. O celular trabalha muito mais que... E na hora de apertar o dedo... E tem aquele marinheiro de primeira viagem que eu tenho sorte de vez em quando fazer uma acertar na mousse. O negócio é o seguinte, e isso é que estavas muito falando. Tem as partes dos enquadramentos e tudo mais que as pessoas... Tem a parte técnica, claro. A maioria das pessoas, ela gosta que o seu rosto... Até tem estudos científicos sobre isso. O seu rosto apareça no meio da foto. No meio da imagem aparece o rosto. O que é que acontece a maioria das vezes? Daqui para cima não tem nada. E daqui para baixo tem um corpo bem pequenino. Porque a pessoa, ela não tem a educação visual e o que ela quer ver é se ver. Então, como ela se quer ver, ela joga o rosto no meio. Como se estivesse olhando no espelho. Pronto. E todo o resto da imagem, principalmente da cabeça para cima, fica um vazio enorme. Então, isso aí é como tudo, as pessoas não têm a educação visual. Vamos aqui, eu não queria entrar na parte social, mas vamos aqui, a maioria das pessoas não tem nem a educação necessária básico, quanto mais a educação visual. Não vou criticar. Não, mas podemos entrar nesse assunto, porque é o seguinte, a internet é como eu entrar na tua casa. Exatamente. Tá? Só que do inverso, eu não estou entrando fisicamente na tua casa, mas estou entrando no teu mundo, naquele mundo que tu crias para as pessoas virtual. Como se estivesse entrando na vida delas. Tá? Então, quando eu passo ali, algo me chama atenção ou não, é gritante para mim, para todos. Se eu apareço mal enquadrado ou coloco algo agressivo, eu estou agredindo quem está vendo. Os meus seguidores, os meus amigos, etc, etc. Essa situação é uma realidade. Além de algumas produções que viram meme por conta da miséria e da pobreza e do fato. E da pobreza do fato, que é real em todo mundo. Não, isso aí... Né? Não, nós estamos falando... Deixa-me dar-te aqui uma ideia. Desculpa, eu costumo ver as notícias, quase tudo que eu vejo de notícias é em inglês. Porque eu tenho a felicidade de poder entender e então eu procuro informação. Eu quero saber sobre o que é que aconteceu, não sei onde, eu vou à procura. Eu não fico à espera de abrir a televisão e ver o jornal. Mesmo que possa também fazer isso. Mas eu vou à procura da informação. Eu quero saber o que é que está acontecendo isto e qual é o motivo para que isso aconteça. Eu nem assisto mais TV. Eu só uso o meu celular e a TV espelhada como celular para ver. Quem me conhece e conhece a minha casa sabe que não tem lá televisão. E o meu desktop, jogando games que eu gosto muito. Então, e vou pesquisando o que eu quero. Eu procuro informação, é quase toda em inglês. E
se tu tivesse essa particularidade de poder chegar nesse ponto, conseguiria obter muito mais informações a respeito de todas essas coisas que às vezes elas estão em português e são bem... Aí você acabou de dizer uma coisa que nós executamos há mais de 8 anos. Todo o trabalho que a gente faz é pesquisado em inglês aqui na agência. Não é fazer comunicação que... Inclusive, nós estamos numa transição. Estamos discutindo internamente se a gente esquece o nome fazer e o Estúdio F vira o nome de tudo do nosso escritório. Vai ser redes sociais, curadoria, marketing, comunicação, consultoria, vídeo. Nós somos uma produtora de vídeo. Nós fundamos a Estúdio F, que é a detentora do podcast. E outros podcasts estão sendo já trabalhados, pensados para outras pessoas que estão interessadas. Então, nós temos aí já pessoas interessadas e nós iremos, o Estúdio F vai dirigir, criar e, é óbvio, participar do processo de mentoria dos entrevistadores, formá-los dentro do segmento de comunicação e, como diamantes brutos, nós vamos lapidá-los, porque as pessoas têm talentos, todo mundo tem oportunidade de ter a sua própria canal de expressão, vamos usar canal de comunicação, a sua própria TV digital, seja como você queira demandar, tá? E a gente Aliás, a respeito de todo mundo tem o seu dom, a gente também pode conversar a respeito de uma outra situação que eu estou trabalhando aqui e que está tentando valorizar os dons dos jovens de Maranguá, e não só. Então, eu acho que seja a Babs e Mr. P. Mr. P. Porque é em inglês. Esse nome foi um nome criado para ser em inglês. Pode dizer, o que é isso? São o nome do dois Não, isso aí é uma homenagem. E não é. Porque começou por não ser, mas acabou sendo. Era como as amigas da minha filha lhe chamavam, Babs, e eu chamava o meu filho o Sr. P. Sr. P. Que ele chama-se Pedro. E eu, quando precisei de criar um nome para uma agência de moda, que tem garotos e garotas, eu não queria botar o meu nome. Não, eu achava que não faz sentido essas agências aí todas, eu não sei quantos, a agência de não sei quantos. Eu queria criar alguma coisa, quando eu morrer amanhã, que ninguém fica cá para semente, pudesse continuar. E não forçosamente ter o meu nome. Se eu quiser vender, não vai levar o meu nome. Ok? Então, eu agarrei e eu criei o Babs Mr. P. Que é o quê? É um projeto de moda que ensina aos jovens a terem as ferramentas necessárias para se tornarem modelos. Assim como os jovens, os rapazes querem ser jogadores de futebol para ascender socialmente, as meninas querem ser modelos também para ascender socialmente. Aquilo que eu vou dizer agora, eu não sei se esse número ainda é exato, porque é uma percentagem um estudo que eu vi já tem alguns anos. O estado do Ceará era até 2015, 2016, por aí, se eu estiver errado que me corrijam, o segundo maior estado em termos totais de consumo de cosmética. Isso revela muita coisa. Então, significa que há muita apetência para essa área da moda. O estado do Ceará é produtor de confecção, toda a gente conhece, é um polo de confecção do Brasil. De moda, não de confecção, de moda. O estado do Ceará, ele tem o maior evento de moda autoral da América do Sul, que é o Dragon Fashion. Dragon Fashion. Pronto. Então, significa que existe um mercado, uma apetência para essa área. Okay? E eu um dia, como fotógrafo, eu já tinha trabalhado esse tipo de coisa lá na Europa, mas com um estilista apenas. Ele fazia eventos, ele fazia os seus desfiles. Como eu trabalhava há muito tempo com ele, na parte da fotografia, ele me pedia para eu o ajudar na parte dos modelos, porque ele não tinha tempo. Eu sabia como é que ele queria que os modelos desfilassem,
Aí elas vinham de várias agências e eu ficava dizendo, não, é para ser assim, é para ser assado. E depois ele vinha e fazia o negócio acontecer. E eu, quando eu cheguei aqui, um dia eu fui fotografar para uma empresa e essa empresa, eu disse, olha, precisamos de 2 modelos. Essa empresa contratou 2 modelos, um grupo de trabalho, uma agência aqui muito conhecida. E essas meninas vieram e eu, quando apontei a câmera, elas não sabiam fazer nada. Eu fiquei, vixe, e agora? Aí eu resolvi essa situação e eu pensei, eu vou reproduzir aqui no Brasil aquilo que eu fazia lá, mas sem ser para uma empresa só, eu vou abrir ao grande público. Aí eu comecei a trabalhar num método. Eu estudei como é que se fazia um negócio, como é que as pessoas se mexem, eu fui olhar biomecânica, eu fui olhar ciência para entender como é que o corpo humano se mexe. E a partir daí eu construí um método científico. Está aí a prova. A gente fez um desfile agora com garotas que têm 1 mês de trabalho junto com outras que já são Não experientes. estavam dando canelada, não, né? Não estavam dando canelada. Perfeito. Vi o desfile. Foi na feira do Maranguape, muito bem. Eu, Público obviamente muito que bom. eu tecnicamente, agora o próximo treinamento, que isto foi no sábado, agora amanhã, que é sábado, a gente vai ter um novo treinamento. É evidente que eu vou fazer N correções em termos técnicos. Vou colocar uma coisa para você. Esse trabalho que você está fazendo de pensar a oportunidade, bem humanizado dessa forma, ele revoluciona e muda a questão do ser e da estética padrão para a roupa e para o talento, né? Ou seja, ele mexe muito, sai da caixa. Né? Não é preciso nem tamanho, nem estar no padrão internacional. Não, hoje em dia até inclusivamente, eu acho que foi pelo advento do Covid, okay? Porque começou a aparecer o negócio das lives. Quando tu olha numa TV, tu não consegues determinar se a pessoa é alta ou se é baixa. Se a pessoa tiver um corpo equilibrado, com as formas equilibradas... E fotografado ou filmado direito? Pronto. Tu não consegues determinar se ela é alta ou se ela é baixa. Não consegue. Os provadores, a ideia dos Instagramers que fazem provadores, ou seja, mostram roupas. Pronto. Tu não consegues determinar se ela é alta ou se ela é baixa. Aí o que é que acontece? Nós partimos desse pressuposto. E a gente começou a ensinar gratuitamente, porque o negócio é gratuito. A gente começou a ensinar gratuitamente essas meninas a saberem utilizar o seu corpo para se tornarem modelos. O negócio é bem simples. Começa porque nós ensinamos as pessoas a caminhar. A maioria das pessoas nem caminhar sabe. Dói-me as costas. É porque não tem postura. Caminha com os pés tortos. Jantar aqui nós. Não, eu morro pela boca. Sem postura, produção. Ajuda aí. Eu morro pela boca. Eu morro pela boca que eu geralmente... Chefinho, o senhor está todo torto, fica direitinho. Eu geralmente quando me sento fico todo torto, fico aqui jogado. Eu aqui estou direitinho, porque tu me disse que era para falar ao pé do microfone, porque senão eu já estava aqui jogado. Eu tentei me relaxar aqui, mas ficou pior. Fica pior. Ficar mais na postura aqui. Aí o que acontece? A gente ensina elas, a gente tem essas ferramentas, passado um determinado momento a gente começa a ensinar elas a partir de quais são as técnicas de passarela e o que é que elas precisam de fazer. Eu vou dar aqui um exemplo. Não vou citar nomes, mas eu vou dar um exemplo para quem está ouvindo que sabe. Há muitas meninas na passarela, tem um negócio chamado trotar. Trotar é quando a modelo desfila e parece que vai saltando na passarela. Pois bem, a maioria das pessoas não faz a mínima ideia qual é o problema que leva a que as meninas façam isso. E a maioria das pessoas não faz a mínima ideia como é que isso se corrige. Tem umas garotas. A gente agora está fazendo um projeto com a Prefeitura de Maranguape, então nós estamos aceitando todo o mundo de todo o lado. Okay? Inclusivamente tem pessoas, tem garotas, que vêm de agências. Okay? Eu tive um caso, uma garota que está numa agência, não interessa qual, que chegou. Aí ela fez o primeiro dia, eu olhei, tu tens um problema. E ela disse, sim, eu tenho. Lá eles dizem-me que eu desfilo trotando. Como é que se resolve? Eu não consigo, porque eu estou há não sei quanto tempo para tentar resolver, não consigo. E eles lá
nunca me disseram o que era preciso fazer. Eu disse, tu tens que fazer isto, 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 isto e isto. E ela fez. Ela nunca mais tratou. Foi de um momento para o outro. Foi fazer assim. Né? Não Rapaz, tem isso história, não. é É interessante. é ciência. O pessoal é que não vai às aulas de física, mas é ciência. Arquimedes, Newton, lei do movimento, essas coisas todas assim, que o pessoal vai para a escola e acha que não serve para nada. Ok? Serve para essas coisas. Sim. Deu certo, deu certo. A gente prova cientificamente que dá certo. Eu posso, qualquer um de vocês que está aqui, eu posso botar para desfilar ligeiro. Claro, não significa que sejam modelos. Isso é outros 500. É uma Isso escolha, é outros 500. é uma doação, Ok? uma escolha Pronto. profissional. Agora que é tu uma podes continuidade conhecer a técnica de andar e com postura. exercer essa técnica, Ó, você está falando de uma coisa que eu tenho conhecimento de causa por conta da minha filha, a Morgana Gugel. Né? Ela não usa o Garcia como sobrenome. A Morgana é especializada em uma técnica de correção de postura. eu sei. Ela se especializou com um professor russo, é uma técnica russa. Então foi aqui em Fortaleza, o cara veio, deu a formação. Então ela já foi contratada de pessoas durante um ano, uma médica, foi orientada a outra médica, que ela estava com uma postura e ela teve que fazer atividades e exercícios para consertar essa. Em um ano a correção foi feita, ela não gosta de malhar, ela prefere andar, ela não gosta de ir para academia, mas ela começou a fazer alguns exercícios e tanto usando exercícios aeróbicos como também de movimentos, e ela consertou completamente o problema que ela tinha de postura. Então é técnica, usando realmente muita ciência. Tá? Eu não vou dizer exatamente quais foram os aspectos os mecanismos, científicos. o método em si. Quem quiser vai ter que contratá-la para poder Saber. Esse é que é o negócio dela. Esse é que é o negócio dela. Nós, no caso, estamos dando o método de forma gratuita. Okay? Isso porque eu entendo que é o seguinte. Primeiro, esses jovens não têm condição financeira. Nós começamos como pensando num negócio. Okay? E isso não está fora de questão. É um negócio. No fim, ele é um negócio. Porque no dia em que essas garotas viram modelos profissionais, elas ficam com um determinado tipo de ligação a nós. E aí a gente tem negócio com elas. Mas a maioria delas, tem algumas que nem têm o dinheiro para o transporte para virem para cá. Você está fazendo o seu papel social. A gente faz o nosso papel social e investindo também, okay, no futuro, não só delas, como no futuro do projeto, no momento em que elas virarem modelos. É um risco? É difícil? Mas se eu dissesse assim, custa 10, 15 ou 20, algumas das nossas melhores candidatas a modelo não estariam nem próximas. Então eu iria perder essa espontaneidade, esse talento, que é aquela parte que tu falou, os talentos. Hoje em dia, vamos aqui generalizar, a vida está sendo tão difícil para nós que temos experiência, dificuldades financeiras, dificuldades pessoais, enfim, um montão de problemas. E os jovens que não têm ferramentas, que não têm condições, que não têm capacidade e que não estão tendo oportunidades, está muito mais difícil para eles ainda. Mas é esse pessoal que lá mais à frente vai estar aqui. Então, se a gente não consegue dar esse tipo... Chegar em quem está com dificuldade? Se a gente não der essas ferramentas, eu não estou dando o peixe. Eu estou dizendo que, tu estás indo pescar numa água bem difícil de pescar peixe. Mas está aqui a ferramenta. Okay. Pronto. Se a gente não fizer isso, então o que é que vai acontecer no fim? Eu vou juntar a você, as suas palavras, o que eu sempre falo do projeto de Tudo Um Pouco. Olha aí. Naquele dia nós fizemos, nem televisão tinha. Foi mesmo, tu pegou da tua sogra, eu estou sabendo. Não, mas essa aqui não é da minha sogra, essa aqui eu peguei aqui no shopping. Mas tudo aqui Eles têm que fazer a parte tudo aqui é
reutilização, né? É um conceito chamado vintage. Pronto. Né? Assim, eu aproveito, Tudo tem que aproveitar. tudo está sendo aproveitado. Esse carpete que está aqui atrás, é óbvio que eu vou trocar, vou melhorar. Tem todo um projeto. Não, mas eu também te aconselho uma coisa. Mantenha o amarelo e preto, que também é a nossa cor. Não, amarelo. Ah, tá. O conceito, a nossa paleta de cores é amarelo e preto. Amarelo e preto. Tá? Nós vamos trabalhar com amarelo e preto. O estúdio. Só que eu tenho que deixar o estúdio não só para mim. Eu tenho que deixar o estúdio para que alguém queira fazer um podcast ou transformar em estúdio de fotografia, ele fique o mais fácil para não ter que derrubar nada. Ou seja, eu chego aqui, boto um fundo infinito em rolo, puxo o rolo com um material, uma lona. No máximo, depois eu só dar uma lavadinha ali com o produto, subo de novo, tiro o rolo lá de cima e acabou. Ar-condicionado, coisa, mas isso não é fácil. Mas eu estou usando, estou tendo ainda amigos, estou tendo pessoas para começar a entrevistar. Não, eu aqui já é mais do que entrevista, porque a gente já conversou. Não é conversa. Na verdade, podcast, esse projeto é exatamente para criar oportunidades das pessoas ouvirem de você algo. E o que acontecer com o jornalista aqui de resultados é consequência. Eu não fiz isso pensando na eu costumo dizer que o sucesso dos meus clientes é o meu sucesso. Se eles forem bem-sucedidos, eu serei bem-sucedido. Sim. Então, isso aplica-se a tudo. Esse momento é um momento de reengenharia da minha vida. Então, eu estou com 57 anos, eu sou de 1965. Você falou, nós somos dos anos 60. Eu sou de 1965, 57 anos. Estar sentado aqui conversando com pessoas vai ser um barato. E isso, se eu conseguir pagar as contas, ótimo. Melhor ainda. E se eu conseguir ganhar um extra para poder... Vamos tomar uma... E se eu conseguir poder viajar, eu levo o meu podcast junto. É um notebook que eu tenho ali, 2 câmeras, webcam e o microfone. Eu consigo fazer isso praticamente. Então, com muita praticidade, na verdade. E eu estou construindo isso. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Essa é a... E o nosso conceito, como fazer comunicação, que nesses anos eu não trabalhei casa de ferreiro, espeto de pau. Não dei notoriedade a fazer comunicação, muito pelo contrário, eu fui muito comprometido e focado com o meu principal cliente, o qual me acolhe hoje, que eu vou agradecer, estamos chegando ao final. Então, vou agradecer ao Maranguape Shopping Mall, quem nos acolhe. Nós estamos aqui. Muito bem. O nosso projeto também tem a agradecer, porque hoje nós temos um dia que treinamos aqui no shopping. Foi cedido graciosamente. Sim, então, e vamos melhorar essa participação do Mr. P. Tá? Então, agradecer a sua presença, deixar para você fazer aí as considerações finais e falar que o nosso propósito é esse. E o propósito é agora, eu preciso chegar a 60 programas em 60 dias. 60 dias. Esse é um compromisso que eu tenho. É óbvio que não vou estrangular. Vai faltar um dia, vai faltar outro? Com tranquilidade. Esse compromisso é para ser feito 60 programas. Depois, a agenda e a grade pode seguir com 2, 3, 4 por semana, mas eu quero criar um hábito e viver daqui para frente com essa reengenharia do estúdio, ser uma produtora, ser marketing, ser curadoria de Facebook e de mídias sociais, de trabalhar fotografia com parcerias, como a gente já combinou sobre isso, formar pessoas. Então, a gente precisa, faço um apelo para quem tiver interesse em fazer estágio aqui na área de curadoria e edição de vídeos e copyright, que é escrever texto, ser um profissional de mídias sociais, parece para conversar com a gente que a gente está aqui fazendo essa proposta, onde a gente ensina, dá um período de acolhimento e depois sobressair, se sair realmente bem, você pode ser contratado pelo escritório para cuidar de algumas contas que a gente vai em busca. Para finalizar, eu queria deixar um agradecimento ao Maranguape, que me recebeu ao longo desses anos todos, aquelas pessoas com quem eu tenho convivido e eventualmente pedir até desculpa a alguns a quem eu encho o saco. Tem que ser, não é? Mas principalmente agradecer pelo facto de me terem recebido de uma forma tão carinhosa. Não é? Eu recomendo, venham para Maranguape e vamos continuar. É o jeito. A vida segue. A vida segue. Então, obrigado, Tomé Gomes, português, o pessoal brinca muito, Portuga. Radicado hoje aqui na cidade de Maranguape, no Ceará, vindo de Lisboa. E
tem muito ainda a acrescentar o nosso Ceará, o nosso Nordeste, o nosso Brasil. Quando a gente faz aqui, quando a gente aparece no podcast, a gente deixa de ser local. A gente vira global. Vai chegar lá para... vai voltar, vai ter um retorno lá para Portugal agora, todo mundo vendo aqui no podcast. Ok? Abraço, muitíssimo obrigado. Valeu. É nóis, velho. É nóis. Tamo junto. Tamo junto.